Olá irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? No vídeo passado eu fiz um comentário sobre o livro do Talmud, usando Jeremias capítulo 8. Nesse vídeo aqui eu quero usar Isaías capítulo 28. É um comentário bem breve. Eu vou passar aí para vocês a leitura na tela, vocês prestam atenção e depois eu vou comentar sobre essa leitura. Isaías capítulo 28, a partir do verso 9, diz o seguinte: A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha se falará a este povo, ao qual ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado. Mas não quiseram ouvir. Verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e que se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Verso 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo em Jerusalém. Em Isaías capítulo 28, irmãos, tem várias coisas interessantes, mas eu queria pontuar para vocês umas 2 ou 3 coisas nessa leitura que a gente fez. Primeiro, se você olha Isaías capítulo 28, verso 10, está escrito que a palavra do Senhor seria para o povo preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aí se você para a leitura aí, você vai imaginar que Deus está falando que Ele iria espalhar a palavra dele para todos os cantos e cada um teria que buscar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e que Deus daria muitos preceitos para o povo, que é assim que eles teriam que estudar a palavra. Parece que é isso que Deus está falando, né? Porque realmente a gente vê esse fato na palavra de Deus. Realmente o Senhor espalhou preceitos ali, preceitos aqui, deu regra sobre regra, o Senhor deu. Mas não é isso que Deus está falando. Se você ler o capítulo 13, o verso 13, você vai ver que o Senhor mesmo explica o sentido dessas palavras. Ele diz que a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, igual ao texto do verso 10, e aí o Espírito Santo acrescenta, para que vão, caiam, tropece e caiam. Sabe o que significa isso? Que para o povo judeu da época do Senhor Jesus, porque Isaías não está profetizando somente para aquela época. Lembra do comentário que eu fiz no vídeo passado? Parei a minha fala aqui para acrescentar isso daqui. Lembra do comentário que eu fiz sobre o vídeo passado? Que alguns judeus, querendo defender o Talmud, eles falam que Jeremias capítulo 8 era só para o passado. Mas Isaías capítulo 28 não é só para o passado. A prova disso é que os textos de Isaías capítulo 28 aparecem no Novo Testamento. Em Isaías capítulo 28, verso 13, diz que a palavra do Senhor lhes será, regra sobre regra, preceito sobre preceito, etc, etc, para que eles tropecem e caiam e sejam presos. Em Isaías capítulo 28, presta atenção nessa conexão. Em Isaías capítulo 8, o Senhor está dizendo que ele seria pedra de tropeço e rocha de escândalo para os moradores em Jerusalém, mas seria santuário para o seu povo. Mas em Isaías capítulo 8, o Senhor não explica como que isso aconteceria na prática. Em Isaías capítulo 28, a Escritura diz, eis que ponho uma pedra em Sião. Então o Senhor, que é o Pai, está dizendo que ia colocar uma pedra em Sião. É uma rocha de salvação. Porque essa rocha seria de santuário para o povo. E o próprio Senhor Jesus veio como santuário para o povo. Esse é um assunto mais profético, né? Demora para explicar, então agora eu não posso falar. Depois eu explico. E o Senhor Jesus veio combatendo as várias tradições rabínicas, vários preceitos de homens que foram acrescentados na Torá, que era ensinado para o povo como se fosse preceitos da Torá. É uma Torá oral que havia no meio do povo, escrita. E Jesus está combatendo tudo isso. Porque o que eles fizeram? Eles acrescentaram leis de cerca sobre a Torá. Eles, os chamados sábios do povo, acrescentaram muitas leis sobre a Torá
preceito sobre preceitos, regra sobre regra. É só você olhar para os 4 evangelhos que você vê isso claramente. E isso serviria de tropeço para o povo. O Senhor Jesus iria vir, usar Moisés, os profetas, não iria falar nada de Mishnah, nada de Guemará, nada de Talmud, e iria falar várias vezes para eles: vocês invalidam a lei de Moisés por causa das vossas tradições. Por isso que vocês não obedecem a Deus. É nisso que o Senhor está sendo uma pedra de tropeço. Porque a palavra do Senhor para o povo se tornou em regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, só que são coisas humanas. Porque lá em Isaías 28 você leu, Deus disse que destruiria a sabedoria dos sábios. Olha só, não é esse termo que os judeus usam? Os sábios do nosso povo comentaram isso na Mishnah. Os sábios do povo comentaram isso na Guemará. O que o Talmud diz? O que diz os sábios do nosso povo? E quando você olha tudo o que diz, tudo que eles dizem, eles não falam nada do Messias. Pelo contrário, tem pontos no Talmud que eles zombam do Messias através de códigos secretos. Eu vou falar isso para vocês em um outro vídeo que não dá para falar nesse modelo aqui andando. Eu vou ter que ler documentos. Mas o Talmud, ele zomba do Messias com um código secreto. E eu vou explicar o porquê que eles fizeram isso. E o Talmud não fala nada do Messias. Se eles crescem no Messias, o Talmud falaria do Messias, porque o Talmud ele foi completado alguns séculos depois do Messias. Lá para o quinto século, foi completada a obra do Talmud. E ninguém fala do Messias. Eles não falam dos profetas. Por isso que o Talmud não conduz ninguém ao Messias. Pelo contrário, ele serve de bloqueio para as palavras dos profetas. E assim você não consegue ir para o Messias. Você, eu digo, o judeu é anti-Messias, porque quem estuda Talmud acaba sendo conduzido pelo espírito do anti-Messias e não acredita no Messias. Quer uma prova clara? Dá um breve olhar sobre a terra de Israel. Um breve olhar, que você vai ver o que é verdade. Os fatos se confirmam quando você olha para a terra de Israel. Porque se o Talmud conduzisse o povo judeu ao próprio Messias, pelo menos 50% deles acreditariam nas palavras dos profetas. E olha que a exigência que eu fiz aqui foi pouca. Na verdade, pelo menos 50% teria que crer nas palavras, teria que crer no Novo Testamento, teria que crer no Messias, pelo menos 50%. Só que o Talmud não faz isso. O Talmud não conduz ninguém ao Messias. Então, Isaías capítulo 28 é mais um dos textos nos quais o Senhor está falando de preceitos de homens, regras sobre regras, preceitos sobre preceitos, um pouco aqui, um pouco ali, para fazer o povo tropeçar, entendeu? Isaías capítulo 28, mais um dos textos. Agora, o que não tem em Isaías capítulo 28 está em Jeremias 8, a falsa pena do povo. Lá que o povo dizia: nós somos sábios, a lei de Deus está com a gente. E Deus falou: como que vocês são sábios? Que sabedoria que há em vocês se vocês negam as minhas palavras? Porque a falsa pena de vocês converteram a minha lei em mentira. Isso é fato, não é realidade hoje? Lógico que é, irmãos. Tem que ser muito cego para não acreditar isso. E você vai ver no YouTube, dias atuais, pessoas que falam do hebraico, elas se escondem atrás do hebraico, como se o hebraico fosse tudo. Quem não tivesse hebraico, quem não falasse hebraico não sabe interpretar nada. Elas se escondem atrás disso. E elas falam claramente que um judeu, isso é para defender o Talmud, viu? Olha só o ponto que chega. Que um judeu não precisa de Yeshua para ser salvo, porque se ela tem a Torá, ela tem Yeshua. Será que essas palavras são verdadeiras? O que o Senhor Jesus disse em João capítulo 5? Falando para os sábios do povo daquela época, aqueles que acreditavam na Mishnah. Jesus falou assim: se vocês crescem em Moisés, na lei, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Mas como que vocês vão acreditar em mim se vocês não acreditam na palavra de Moisés? O próprio Messias está falando que quem acredita em Moisés acreditaria nele.
É claro que o Senhor levou em conta todas as palavras dos profetas, mas o Senhor usou Moisés e disse: não sou eu que vou acusar vocês diante do Pai, é Moisés em quem vocês depositam a sua fé. Ele que vai acusar vocês. O que o Senhor está falando? Que quem não acredita nele, não acredita em Moisés coisa nenhuma. É mentira. Então como que um judeu seria salvo sem Yeshua? Irmãos, isso é duas palavras: apostasia e blasfêmia, porque está contrariando diretamente as palavras do maior rabino do mundo. É um judeu falando isso. O nosso Senhor é judeu, é rabino. Você vai acreditar no que o nosso Senhor falou no Novo Testamento ou no que esses rabinos estão falando? Esses que dizem acreditar em Yeshua. Outra fala, que é uma apostasia. Eles dizem assim: um judeu que tem a Torá não precisa do Novo Testamento, não precisa nem de Yeshua para ser salvo, porque ele obedece à Torá. Em João capítulo 3 está escrito que quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Como que essa pessoa vai ser salva? Paulo, que era um judeu zeloso da lei, Paulo não era um judeu que entregava os seus animais, as suas ofertas com defeito, que roubava das primícias, como Deus, o Espírito Santo denuncia pelo profeta Malaquias. Paulo não era esse tipo de judeu. Ele era um judeu que tinha assim as vistas com escamas, mas ele não entendia, não conseguia ver o Messias nas Escrituras. Só que ele era zeloso com as coisas da lei. Mas o próprio Paulo confessou que ele tinha que ir até o Messias. Falou para Pedro e falou para todos que tinha que ir até o Messias para encontrar justificação. Em Atos 13 está escrito, na primeira pregação de Paulo, ele fala assim: agora vocês podem ser justificados de todas as coisas que a lei de Moisés não podia justificar vocês. A lei de Moisés não podia justificar eles. Por quê? O Messias tinha vindo. Paulo pregou isso. Obras da lei antes do Messias e depois do Messias têm significados diferentes. Então, em um próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como que os judeus, os hebreus, primeiramente falando, né? Os hebreus, os judeus, o povo de Israel, como que eles eram salvos no Antigo Testamento, sendo que não tinha Yeshua. Porque é aí que esses rabinos tropeçam, é aí que eles se enganam. Existe um processo de salvação para os profetas no Antigo Testamento. Para as pessoas que obedeciam à lei, tinha um processo de salvação. E esse processo vai recair na obra do Messias. Esse é o processo verdadeiro. Não anula a lei, não anula a Torá, não precisa de Talmud, essa besteira toda, e mostra a salvação do povo pelas obras da lei, obedecendo a lei, mas que tem que ter paralelismo com o nosso Messias. Agora, desconhecer isso e chegar hoje e afirmar que um judeu que tem a Torá não precisa de Yeshua é blasfêmia. E é apostasia. Irmãos, sai correndo dessas pessoas, mas sai correndo a passos largos, porque isso não é o Espírito Santo falando, é o espírito do anti-Messias. Falar que que existe alguém nesse mundo que não precisa de Yeshua para ser salvo é apostasia. Por quê? Porque lembra, não perde o pensamento. Eu expliquei para vocês os textos que o próprio Messias falou. Quem não tem a Torá, quem crê na Torá, quem crê em Moisés, acredita em mim. E quem não acredita em mim, a ira do Pai permanece sobre ele. Por que os judeus hoje não acreditam no Messias? Sendo que eles têm a Torá, que Jesus disse que seria suficiente. Mas não, eles têm a Torá e ainda têm o Talmud. E mesmo assim eles não acreditam. Tá vendo como a conta não fecha? Então é isso daí, irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Assista ao vídeo anterior também. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo e um lembrete no comentário fixo. Queria que você deixasse o like, se inscrevesse no canal, compartilhe o vídeo, porque agora vai ter muitas pessoas enganando os gentios pelo YouTube, apostando no seu hebraico, apostando no seu modo de falar, na sua unção, o método de falar. Mas as palavras não vão ter concordância com a lei, com os salmos e com os profetas e nem com o Novo Testamento. Então,
um modismo, né? Judaísmo. Isso é judaísmo que tem a finalidade de afastar as pessoas das palavras dos profetas cada vez mais. Então compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Deixe o seu comentário que eu quero entender o que você entendeu das minhas palavras, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor e até os próximos estudos.